O milagre que libertou Gabriela, uma história de fé e livramento na Igreja Universal. Gabriela tinha apenas 12 anos, mas carregava um fardo que nenhuma criança deveria suportar. Desde os 9, ela vinha sendo assombrada por pensamentos obsessivos, visões perturbadoras e uma sensação de que algo escuro a seguia. Sua mãe, Dona Maria, notou que a filha mudara. Antes alegre e brincalhona, Gabriela agora se isolava, tinha pesadelos frequentes e, às vezes, acordava gritando. O pior era que, nas últimas semanas, ela começou a falar coisas que não faziam sentido, coisas que uma criança não deveria saber, como se uma voz estranha falasse através dela. Dona Maria, desesperada, levou a filha a médicos, psicólogos, até mesmo a centros espíritas, mas nada adiantava. As crises pioravam. Até que um dia, uma vizinha, irmã na Igreja Universal do Reino de Deus, a abordou com um olhar cheio de compaixão. Maria, isso não é coisa de médico não. Isso é coisa do inimigo, e só Jesus pode libertar. Leva sua filha na Universal, lá tem pastores ungidos que oram com poder. Deus vai livrar ela. No início, Dona Maria resistiu. Ela não era de frequentar igrejas, mas a dor de ver a filha sofrendo a fez ceder. No domingo seguinte, mãe e filha entraram pela primeira vez em um templo da Universal. O que Gabriela viu ali foi diferente de tudo que imaginava: pessoas orando com fé, louvando a Deus com emoção, pastores falando com autoridade. No meio do culto, quando o pastor começou a pregar sobre libertação das amarras espirituais, Gabriela sentiu algo estranho, como se algo dentro dela se contorcesse. Ela segurou a mão da mãe com força e sussurrou: Mãe, eu não quero ficar aqui, tem alguma coisa me apertando. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, levou a filha até o altar no final do culto. O pastor, ao vê-las, não hesitou. Colocou a mão na cabeça de Gabriela e começou a orar com uma unção que parecia sacudir o ar. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição, todo laço de erotomania, toda obsessão espiritual. Saia, espírito imundo, em nome do Senhor. Gabriela começou a tremer, e de sua boca saíram palavras que não eram suas, uma voz grossa, desafiadora. O pastor, firme, continuou: não é ela quem fala, é o inimigo. Em nome de Jesus, eu determino, saia. Foi então que Gabriela caiu no chão, como se algo a tivesse abandonado de repente. Quando abriu os olhos, minutos depois, estava diferente. Seu olhar, antes vazio, agora brilhava. Ela abraçou a mãe chorando: Mãe, eu me sinto leve, aquela coisa foi embora. Mas o pastor alertou: a batalha não acabou. Vocês precisam persistir. Participem da correntinha das 18 horas, tragam o dízimo e as ofertas com fé, e não falte às vigílias. O inimigo não desiste fácil, mas Deus é maior. Dona Maria e Gabriela não só voltaram, elas se entregaram de vez. Participaram da campanha dos 7 dias de jejum, onde oraram e leram a Bíblia todos os dias. Gabriela foi ungida com o óleo da fé, e nas vigílias, enquanto o fogo da fogueira santa ardia, ela sentia o poder de Deus a envolver. Aos poucos, os pesadelos cessaram. As vozes sumiram. E o mais incrível, Gabriela voltou a ser a criança feliz que sempre foi. Um mês depois, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a Bíblia na mão e o coração transbordando, disse: eu pensei que nunca ia sarar. Mas Jesus me libertou. Aqui na Universal, eu aprendi que não importa o que o diabo faz, Deus é mais forte. Se você está sofrendo, não desista, corra para Jesus. Hoje, Gabriela tem 15 anos e serve a Deus na equipe de intercessão da igreja. Sua mãe, que também se converteu, é dizimista fiel e sempre diz: se não fosse a Universal, minha filha estaria perdida. Mas Deus usou essa igreja, esses pastores, essa corrente de oração para fazer o milagre. A lição que Gabriela nos deixa é poderosa: nenhuma batalha é grande demais quando temos fé. O inimigo pode atacar, mas na Igreja Universal, há poder, há libertação, há Jesus. E quando a gente se entrega de verdade com oração, com dízimo, com obediência, Deus age de forma sobrenatural. O milagre de Gabriela não foi sorte. Foi fé. Foi persistência. Foi a mão de Deus operando através de uma igreja que não teme o mal, porque sabe que o bem já venceu. Se você está passando por uma luta, seja espiritual, financeira, familiar, não espere mais. Como Gabriela, dê o primeiro passo. Entre em uma Universal perto de você. Participe da corrente.
Ore com fé. Porque onde há um problema, Deus tem uma solução. E Ele está esperando você crer. No mesmo dia em que Gabriela recebeu sua vitória, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal do bairro. Ela não conhecia ninguém ali, mas o desespero a havia levado até aquele lugar. Há 3 anos, seu filho Lucas, então com apenas 7 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara nos ossos, que o deixava frágil como vidro. Qualquer queda, qualquer movimento brusco, poderia causar fraturas graves. Os médicos tinham dito que não havia cura, apenas tratamentos para aliviar a dor e tentar conter o avanço da doença. Marisa já havia esgotado todas as opções. Remédios caríssimos, consultas com especialistas em outros estados, até mesmo promessas a santos de outras religiões nada adiantara. Lucas passava mais tempo no hospital do que em casa, e a cada exame, a situação parecia pior. O coração daquela mãe se partia ao ver o filho, antes tão ativo e cheio de vida, agora preso a uma cadeira de rodas, com medo até de abraçar a própria mãe. Foi então que uma vizinha, que havia presenciado o milagre de Gabriela, lhe falou com firmeza: Marisa, você já tentou tudo, menos Deus. Na Universal, eles oram com uma fé que eu nunca vi em lugar nenhum. Se Deus curou aquela moça das drogas e da depressão, Ele pode curar o Lucas também. No início, Marisa resistiu. Já rezei tanto, já pedi tanto, ela respondia, com os olhos cheios de lágrimas. Mas a dor de ver o filho sofrendo foi maior que o ceticismo. Naquela tarde, com as mãos trêmulas, ela empurrou a cadeira de rodas de Lucas porta adentro da igreja. Assim que entraram, um pastor se aproximou com um sorriso que transmitia uma paz inexplicável. Seja bem-vinda, irmã. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele tem uma bênção para você e para esse menino, disse, colocando a mão no ombro de Lucas. O garoto, apesar da fraqueza, olhou para o pastor com uma curiosidade que há muito não via em seus olhos. Naquele culto, Marisa ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de doenças consideradas incuráveis. Uma senhora que saíra de uma cadeira de rodas, um homem que superara um câncer em estágio avançado. Cada história fazia uma centelha de esperança acender em seu coração. Quando o pastor chamou para a oração pelos enfermos, ela não hesitou. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, levou Lucas até o altar. Senhor Jesus, eu não tenho mais forças. Mas o Senhor disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Eu creio, Senhor. Cura meu filho, clamou Marisa, enquanto o pastor e os obreiros impunham as mãos sobre Lucas. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Lucas, que há meses não conseguia sequer levantar os braços sem sentir dor, sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Ele olhou para a mãe, confuso, e então, movimentou os dedos dos pés. Depois, dobrou os joelhos. E, finalmente, com a ajuda do pastor, se levantou. Mãe, eu tô sentindo minhas pernas, gritou, os olhos arregalados de surpresa. A igreja inteira explodiu em louvor. Marisa caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto o filho, pela primeira vez em anos, dava passos firmes primeiro com apoio, depois sozinho, correndo para os braços dela. Os médicos que acompanhavam Lucas ficaram estarrecidos. Exames posteriores não mostravam mais nenhum sinal da doença. Os ossos, antes frágeis como vidro, estavam completamente restaurados. Isso não tem explicação científica, admitiu um dos especialistas. Mas Marisa sabia a explicação: era o poder de Deus, manifesto através da fé e da oração na Igreja Universal. Hoje, Lucas é um adolescente saudável, cheio de energia, que sonha em ser pastor para levar esperança a outras pessoas. Marisa, que antes vivia mergulhada em desespero, agora é uma das primeiras a chegar na igreja para participar das correntes de oração. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um, ela repete, com a Bíblia sempre na mão. Essas histórias não são contos. São realidades vividas por pessoas comuns, que encontraram em Deus a resposta que o mundo não podia dar. Na Universal, não há caso perdido, não há doença sem cura, não há vida sem esperança. Porque onde há fé, Deus age. E Ele está esperando por você também. Se você está carregando um fardo, seja uma doença, uma dívida, um vício ou uma família desunida, não espere mais. Como Gabriela e Marisa, dê o primeiro passo. Entre na Universal mais próxima. Participe da corrente. Ore com determinação.
Porque o milagre que você precisa já está a caminho. Deus só está esperando você crer. Na mesma igreja onde Gabriela e Marisa encontraram sua vitória, um jovem chamado Lucas chegava arrastando não só o corpo, mas a alma. Aos 22 anos, ele era um esqueleto vivo, viciado em drogas há 6 anos, abandonado pela família, dormindo nas ruas e com o corpo marcado pelas cicatrizes de uma vida sem rumo. Os olhos fundos e o cheiro de álcool que exalava faziam as pessoas cruzarem a rua quando o viam se aproximar. Mas no fundo, ele ainda guardava uma lembrança, a voz da avó, já falecida, lendo salmos para ele quando criança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ela repetia. Aquelas palavras, agora distantes como um sonho, eram tudo o que restava de esperança em seu coração. Foi numa tarde chuvosa, quando a fome apertava mais que a abstinência, que Lucas viu o cartaz, Reunião da Força Jovem Universal, hoje às 19 horas. Não tinha nada a perder. Entrou sujo, tremendo, com as mãos marcadas pelas veias saltadas. Os olhares foram de surpresa, mas ninguém o expulsou. Pelo contrário, um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus te trouxe até aqui. Hoje sua vida muda. Naquele culto, enquanto os jovens louvavam, Lucas chorou. Não eram lágrimas de arrependimento, ainda era a dor de anos se rompendo. Quando o pastor chamou os que queriam ser livres, ele mal conseguiu se levantar. 2 irmãos o sustentaram e o levaram até o altar. Senhor, eu não aguento mais, foi tudo que conseguiu balbuciar. A oração foi forte. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, quebra-se toda maldição. Este jovem é livre. Lucas sentiu algo estranho, como se uma corrente invisível se partisse dentro dele. Saiu da igreja naquela noite com uma paz que não conhecia há anos. Mas a batalha não tinha acabado. Nas semanas seguintes, a abstinência o atacou com força, suores frios, alucinações, a voz do vício gritando em seus pensamentos. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. Irmãos da igreja o levaram para casa, deram-lhe comida, oraram com ele madrugada dentro. Resista, irmão. Jesus já te libertou, diziam. No terceiro dia, enquanto lia o Salmo 23 daquele mesmo que sua avó lia, Lucas sentiu o corpo tremer. Não de frio, não de falta da droga, mas de uma força nova. Ele se ajoelhou e chorou como nunca: Deus, eu entrego minha vida. Naquele momento, a escuridão que o acompanhava há anos se foi. Ele dormiu profundamente pela primeira vez sem precisar de nada além da presença de Deus. Hoje, Lucas é um obreiro na mesma igreja que o acolheu. As marcas no braço ainda estão lá, mas agora são lembretes de uma vitória. Ele lidera um grupo de apoio a dependentes químicos e carrega sempre no bolso a Bíblia que ganhou no dia de sua libertação. Se Deus tirou um morto-vivo como eu das ruas e me deu uma família na igreja, imagine o que Ele pode fazer por você, testemunha, com os olhos brilhando. E assim, como Gabriela, Marisa e tantos outros, Lucas prova que na Universal não há vida tão destruída que Deus não possa restaurar. Não há pecado tão grande que a fé não possa vencer. O milagre não é só para alguns, é para quem crer. Para quem, como Lucas, ousar dar o primeiro passo, mesmo com as mãos vazias e o coração partido. Se você está lendo isso e pensa que seu caso é pior, que já tentou de tudo, que ninguém mais acredita em você, saiba que Deus acredita. Ele está de braços abertos, esperando você entrar pela porta da igreja, assim como Lucas fez. O resto, Ele faz. Porque onde há fé, não há limites para o que Deus pode fazer. E seu milagre pode começar hoje. Naquela mesma noite, enquanto Lucas compartilhava seu testemunho com lágrimas de gratidão, uma mulher chamada Ana, sentada nos últimos bancos da igreja, apertava as mãos com força, como se tentasse segurar as peças de uma vida que há anos desmoronava. Ela tinha chegado ali arrastada por uma vizinha, depois de mais uma noite em claro, ouvindo o choro dos filhos porque não tinha nenhum pão para dar a eles. O marido a havia abandonado há 2 anos, levando até os móveis da casa para pagar dívidas de jogo. Ana trabalhava como diarista, mas as dores nas costas a impediam de carregar baldes ou ficar muito tempo de pé. As contas se acumulavam, e a vergonha a fazia evitar até os parentes. Como esse homem pode sorrir depois de tudo que passou, pensou Ana, ouvindo Lucas falar de restauração. Deus até pode ter ajudado ele, mas o meu problema é dinheiro. E dinheiro não cai do céu. Ela já tinha ouvido falarem de milagres, mas nunca viram de perto.
Até que, no final do culto, o pastor fez um convite: quem aqui precisa de um milagre financeiro? Quem está endividado, desempregado, sem saída, levante a mão que vamos orar. Ana hesitou. Seu orgulho gritava para ela ficar quieta, mas o desespero foi mais forte. Com as mãos trêmulas, ela levantou o braço, sentindo o peso do olhar de algumas pessoas ao redor. O pastor pediu para que todos que haviam levantado a mão viessem à frente. Não é vergonha nenhum precisar de Deus, ele disse, como se falasse diretamente com ela. Ana se levantou, arrastando os pés como se carregasse o mundo nas costas. Quando chegou perto do altar, uma irmã da igreja, aquela mesma vizinha que a havia convidado, colocou a mão em seu ombro e sussurrou: coragem, minha filha. Deus vai te surpreender. O pastor então pediu para que cada um escrevesse em um papel o valor exato de que precisava para sair da crise. Ana pegou um pedaço de papel e uma caneta, mas sua mão tremia tanto que mal conseguia escrever. Senhor, eu preciso de R$ 3.500, rabiscou, com lágrimas borrando a tinta. Era o valor das contas atrasadas, do aluguel e do mínimo para comprar comida e remédios para as crianças. Ela dobrou o papel com cuidado, como se fosse um segredo muito precioso, e o colocou no cesto que passava entre as mãos dos obreiros. Agora, vamos orar com fé, disse o pastor. Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu suprir, ele vai suprir. Mas vocês têm que crer de verdade. Não é só pedir, é confiar que ele já está agindo. Ana fechou os olhos, mas sua mente não parava. E se não der certo? E se for só mais uma decepção? Mas então, como um sopro, ela ouviu em seu coração uma voz suave: filha, você já deu o primeiro passo. Agora deixa eu cuidar do resto. Uma paz estranha invadiu seu peito, como se alguém tivesse tirado um peso de suas costas. Ela abriu as mãos e sussurrou: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. 3 dias depois, Ana acordou com uma batida na porta. Era cedo, e ela ainda estava de pijama, o cabelo desarrumado. Ao abrir, deu de cara com um homem de terno, segurando uma pasta. Boa manhã. A senhora é Ana Silva? Perguntou ele, com um sorriso. Ela assentiu, confusa. Sou o gerente do banco. Vamos resolver a situação da sua conta hoje. Ana quase caiu para trás. Mas como? Eu nem tenho como pagar. O homem então explicou que, por um erro no sistema, uma parcela significativa de suas dívidas havia sido abatida. Além disso, um programa de renegociação emergencial tinha sido aprovado para clientes em situação de vulnerabilidade, e ela se enquadrava. A senhora vai pagar apenas 30% do valor original, em parcelas que cabem no seu orçamento, disse ele, entregando os papéis. Ana olhou os números e não acreditou. O valor total a pagar era exatamente R$ 1.050, menos de um terço do que devia. E tem mais, continuou o gerente. Como a senhora é cliente antiga, conseguimos liberar um limite de cheque especial de R$ 2.000 para emergências. Pode sacar hoje mesmo. Ana segurou o papel com força, sentindo as pernas fraquejarem. Mas por que o senhor veio aqui tão cedo? Como souberam que eu precisava? O gerente deu de ombros. Recebi uma ligação ontem à tarde pedindo para priorizar seu caso. Alguém deve ter indicado seu nome. Ana não precisou perguntar quem. Ela sabia. Correndo para o quarto, pegou o papel dobrado que havia escrito na igreja e o abriu. Lá estava: Senhor, eu preciso de R$ 3.500. E agora, entre as mãos, ela tinha R$ 2.000 do banco mais economia de R$ 2.450 com as dívidas abatidas, um total de R$ 4.450. Deus não só havia respondido, ele havia excedido. Naquela tarde, Ana voltou à igreja com os filhos, cada um segurando um saco de compras: arroz, feijão, fraldas, remédios. Ela não conseguia parar de chorar enquanto contava ao pastor o que havia acontecido. Eu pensei que Deus só ajudava os outros, ela disse, abraçando a Bíblia contra o peito. Mas ele viu minha necessidade. Ele ouviu meu choro. O pastor sorriu, com os olhos brilhando. Isso é só o começo, Ana. Deus não restaura pela metade. Ele está apenas começando a reconstruir sua vida. E assim como Lucas, Ana descobriu que na Universal, o impossível tem endereço. Não é sorte.
Não é coincidência. É o Deus que faz milagres, aquele que vê o que ninguém mais vê e age quando todos já desistiram. Se você está lendo isso hoje e acha que seu problema é grande demais, que as contas não fecharão nunca, que a porta se fechou para sempre, saiba que Ana também pensava assim. Mas Deus não olha para o tamanho da sua crise. Ele olha para o tamanho da sua fé. E quando você dá um passo em direção a Ele, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, Ele corre ao seu encontro com milagres que você nem sonhou. O convite está feito. A porta da igreja está aberta. E o Deus que multiplicou pães, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou mortos, esse mesmo Deus está esperando por você. O que Ele fez por Lucas e Ana, Ele pode fazer por você. Basta crer. Basta entrar. O resto, como sempre, Ele faz. O milagre que veio no silêncio. Ana entrou na igreja com as mãos trêmulas e o coração pesado. As contas estavam vencidas, o médico tinha dado o último veredito sobre Lucas, e até os amigos, com boas intenções, já diziam, talvez seja a hora de aceitar. Mas ali, entre os bancos de madeira gastos pelo tempo, ela ouviu uma voz no silêncio: não é o fim. É só o começo de algo que só eu posso fazer. Naquela noite, enquanto orava com lágrimas, um desconhecido se aproximou. Era um homem simples, de olhos bondosos, que estendeu um envelope. Deus me mandou te dar isso. Dentro, havia o valor exato das dívidas e um bilhete com o nome do melhor especialista para Lucas, em uma cidade distante. Ele tem uma consulta amanhã às 9 horas. Já está pago. No dia seguinte, os exames mostravam o impossível: a doença que não tinha cura havia regredido. Os médicos balbuciavam sobre a remissão espontânea, mas Ana sabia, era a mão do mesmo Deus que sarou Naamã no rio, que fez o cego enxergar com lama e saliva. Lucas abriu os olhos, fraco mas sorrindo, e sussurrou: Mãe, eu sonhei que um anjo me segurou a mão e disse, não é sua hora. A reflexão que fica. Deus não precisa de plateias para fazer milagres. Às vezes, Ele age no silêncio de uma igreja vazia, na mão estendida de um estranho, ou no suspiro de um médico atônito. O que importa não é como Ele faz, mas por quê, porque Ele é Pai. E um pai não abandona seus filhos mesmo quando eles duvidam. A lição que levaremos. A fé não é a certeza de que tudo sairá como você quer, mas a confiança de que tudo sairá como Deus sabe. Ana aprendeu que o milagre não era só a cura de Lucas ou o dinheiro inesperado, era a certeza de que, mesmo no vale mais escuro, ela nunca esteve sozinha. E você também não está. Hoje, a porta ainda está aberta. Não para quem tem todas as respostas, mas para quem tem coragem de entrar com as perguntas. Deus não está esperando você se arrumar para abençoá-lo, Ele está esperando você chegar. O resto? Ele sempre faz.